Como é que você explica para o torcedor você passar um primeiro semestre ruim, o Atlético não tracionou no Campeonato Brasileiro. Mas tem o mesmo número de pontos do Cruzeiro, tá à frente da tabela e tal. Gente, eu sei, tô falando do Atlético especificamente. Não tracionou, derrapou, o desespero ali, perto da zona de rebaixamento, etc e tal. Tem que fazer uma campanha superior no retorno do que foi o turno, etc e tal. E esses caras não vinham jogando. O Igor Gomes chegou, inclusive, informação de quem cobre o clube diariamente, de que ele foi informado que o Atlético não renovaria. Sexta-feira de novo. Não renovaria com ele, que ele poderia procurar outro clube. Isso foi reafirmado sexta-feira de novo, HG. Sim. Só que a situação é a mesma. Só que aí o que acontece é o seguinte. Aí vamos olhar para o Dudu. O Dudu no Campeonato Brasileiro também não vinha sendo utilizado. Aí vamos olhar para o Scarpa. O Scarpa no Campeonato Brasileiro não vinha sendo utilizado. Eles estavam sendo utilizados na Sul-Americana. Aí, o que acontece diante de tudo isso? Os jogadores informação, nós demos aqui há, 60 dias. Os jogadores que não estão sendo utilizados saem no meio do ano, na janela da Copa do Mundo, período de Copa do Mundo. Cadê? Aí, agora que você não conseguiu tirar, sabe o que vai acontecer? Se você não conseguir tirar, você vai ter que entubar esses caras aí. Reintegra. Vai ter que entubar esses caras aí e botar para jogar. Porque você vai ficar com esses caras aí sem fazer nada. Eu, na sexta-feira, fiz contato com uma pessoa do Atlético. Estava lá em São Paulo, entrando lá no Jogo Aberto. Fiz contato e perguntei. Ainda sobre tudo isso que estamos vendo de mercado parado. O próprio BAP do Flamengo deu uma declaração semana passada dizendo que o mercado está parado, que também não está disposto a gastar muito e etc e tal. E o mercado de fato está parado. Só que o mercado está parado não quer dizer que você não tenha que agir. Por quê? Porque você precisa mais do que outros adversários seus. Esse é o ponto. Você tem uma necessidade aí há pelo menos 2 anos de ter um jogador para a posição. Nós estamos falando do tal primeiro volante, que quando a gente fala primeiro volante, dá a impressão que você quer um leão de chácara. Não é isso. Você é um cara que saiba jogar, que marque muito bem, tem intensidade, saiba jogar. E não tem esse cara. Aí eu perguntei para essa pessoa, diante de tudo isso, como é que vai ficar a situação de saídas e chegadas? Sabe o que essa pessoa me falou? Vou te mostrar a mensagem. Sabe o que essa pessoa me falou? Está no mesmo patamar. 2 a 3 saídas e 2 a 3 chegadas. Cara... Não bate com o que o Pedro Daniel falou para vocês na sexta-feira. Ou bate? Não. O Pedro, primeiro, ele deixou claro que o Atlético não quer que saia ninguém. Isso ele deixou claro. Segundo... Não quer que saia ninguém. Ele fala, nós estamos aqui segurando para não sair mais ninguém. Tá, mas eu acho que existe necessidade de saídas. Né? A não ser que ele já esteja tratando como o Igor Gomes seja uma saída já definida, apesar dele ter sido comunicado que não vai ter o contrato renovado, mas ainda não arrumaram um time para ele. Agora, outra questão é que quando perguntaram de posição, o Pedro Daniel falou da questão ofensiva. E o torcedor está preocupado com o primeiro volante. E o zagueiro canhoto também? Não, o zagueiro canhoto não vem. Isso aí, até me falaram sexta-feira lá. Não, mas isso é assustador também. Não vem. Mas aí, Pedro, me comentaram que... Lê aqui. Eu vou cobrir a fonte. Lê aqui, ó. Aonde que você quer colocar? Aqui, a partir da primeira aqui em cima. Não posso falar em nomes, mas o planejamento continua sendo a saída e chegada de 2 ou 3 jogadores. Conceitualmente, quem chegar deve entregar mais do que os que vão sair. Que bom, né? Mercado ainda está frio, começando agora algum movimento do tipo de cadeia. Topo de cadeia. Topo de cadeia, Premier League. A partir dessa primeira onda, os outros mercados vão se movimentar. Poucas transações relevantes no futebol italiano, português, turco, Oriente Médio, Estados Unidos, México e Brasil. Copa do Mundo retardou o mercado dessa janela. Eu vou falar igual o Pauli. O tio Paulo? O Pauli. Porque o tio Paulo não fala. O irmão da Adrian Balboa. Poli. Isso tudo aí, com todo respeito, o mercado tá assim, tá assado. O torcedor atleticano deve olhar isso e falar assim, não me venha falar dos problemas da humanidade. Cara, e os problemas do Atlético? Essa que é a questão. Sabe que quando a gente fala assim, o Flamengo tá devagar. Cara, e as necessidades do Atlético? Para mim, e eu concordo com o Breno, eu não acho o elenco, igual o Thiago Fernandes falou aqui na sexta-feira ou na quinta, muito ruim. Só que tem uma questão. Eu também, diante do que falam essas pessoas, o Domingos, que a gente vai ouvir, hein? Eu não dou nem até o terceiro jogo. Mas vai mesmo. Porque o Domingos teve vai sair da minha boca, inclusive. 30 dias para trabalhar esse elenco. A questão uma coisa que eu não vejo, esse elenco rendendo 50% mais
do que rendeu no primeiro semestre. Mas um avançozinho gente. Sim, né, isso não quer dizer que o elenco seja muito ruim, mas eu não vejo esses jogadores fazendo essa campanha, por exemplo, que o Breno citou. Cara, aí eu vou perguntar assim, de onde esses caras tiraram esse futebol que estava escondido? Aí vai vir alguém lá do alto da montanha e falar assim, o bom técnico consegue desenvolver os jogadores. Espera aí, vai sobrar no colo do Domingues fazer algo que os últimos 3 treinadores no Atlético não conseguiram? Tirar desse elenco? Tá bom. Mas essa... Não fica fácil pro treinador. Mas isso que o Valu falou foi a impressão que eu tive sexta-feira lá na Cidade do Galo. Acho que tá todo mundo muito tranquilo, confiante no elenco. Sabe? Sim. E eu, com todo respeito, eu não tenho essa confiança. Mas eu me preocupo, Breno. Essa zagueiro pela esquerda, fala 3 jogam. Quem são os 3 que fazem? Estão treinando pela esquerda. O Léo Duarte, o Lianco e o Tressoldi. Os 3 podem jogar pela esquerda e estão treinando pela esquerda. Concorda que é mais uma adaptação? É uma adaptação. Claro que é. Sim, é uma adaptação. O Léo Duarte jogou a vida inteira só pela direita. Gente, eu sei que vocês já devem ter feito isso semana passada aqui, mas tem coisas que, além dos números, né, que a gente esguela para sustentar nossas teses, pega o mapa de calor do Léo Duarte na temporada passada. Só joga pela direita. E pega o mapa de calor do Tressoldi, do Lianco. Do Lianco. No geral, me ajuda aí. Lá vai o Atlético fazer mais uma vez aquilo que a gente fala adaptação. Aqui. O jogador que está jogando de volante é adaptado. Qual jogador poderia chegar e resolver o problema do primeiro volante ali se fosse contratado? Rubens. E quando eu dei a informação, o Rubens estava louco para vir embora, queria ficar, mas o Atlético achou que não valeria a pena porque tinha que colocar dinheiro. Abrir mão de uma parcela que tinha para receber, e o Atlético não vai abrir mão. Então por isso o negócio não virou. O Rubens chega hoje e é titular absoluto da volância se ele viesse, mas não vem. Aí está adaptado. Aí o Atlético vai adaptar um zagueiro que joga de origem pela direita. Se ele originariamente joga pelo lado direito, você vai adaptar ele pelo lado esquerdo, caso ele seja o titular. Eu nem sei se será. Eu não sei, você sabe? Será? Eu não sei se o Léo Duarte vai ser titular. Diz que ele está treinando muito bem. Está indo muito bem, tem uma tanto boa saída adaptado de pelo bola, lateral esquerdo, pelo lado esquerdo. Foi o que me falaram, está muito bem. Mas aí titular. Mas aí fala de treinar bem. Muito mal, por exemplo, falar de treinar traz bem. o corte que você, a informação do E o Igor Gomes que está sendo um dos falar agora. Um dos destaques. Porque a informação que a gente tem hoje que o Igor Gomes está treinando bem, né? Aí olha um detalhe, para essa informação que você leu aqui que eu recebi, não bate com as declarações do Pedro Daniel. Não bate. Porque o Pedro Daniel disse, estamos lutando para que ninguém mais saia. Né? A informação que eu dei sobre Scarpa e Igor Gomes eu recebi do clube. Vocês acham que eu acordei pela manhã, tomei um café e falei, vou inventar uma mentira, né? Então, e vou jogar. Só que isso depõe contra a mesma dificuldade para tirar, aliás, para trazer, está sendo para tirar. Obviamente que o Scarpa você não pode mexer, porque está se recuperando de uma cirurgia, você não pode mexer nele. Mas o Igor Gomes é a mesma coisa. Aí, digamos que o Igor Gomes vire mais uma vez um leão de treino. Não vai sair porque agora está treinando bem. Se ele treina bem, qual a possibilidade, o que pode acontecer? Ele ir para o time titular. Aí ele faz 2 jogos, a torcida pau, se ele não for muito bem como está nos treinos, aí começa de novo a insatisfação. Não, vamos deixar para tirar no final do ano. Agora, olha só, disso que você leu aí, presta atenção que não bate. Os discursos no Atlético entre Paulo Brax, o Guilherme, que aliás, eu não sei de fato o que está fazendo no Atlético. Eu estou falando de atividade, eu sinceramente não sei. Então, você vê lá, Pedro Daniel, Brax e Guilherme, tá tudo alinhadinho. Tá. Mas essa que eu recebi aqui não tá, não. O planejamento continua sendo a saída e chegada de 2 a 3 jogadores. Saídas e chegadas de 2 a 3 jogadores. Quais seriam os 2 a 3 jogadores do Atlético que sairiam? Pra sair? Eu te falo uns 4. Então, e outra coisa, falando de chegada de 2 a 3. Só que o Pedro Daniel disse outra coisa na sexta-feira. E outra coisa, conceitualmente, quem chegar deve entregar mais do que os que vão sair. Os que vão sair, gente, quem está falando isso foi a fonte aqui, ó. Os que vão sair. Lê aqui de novo. Os que vão sair. Aqui, ó, conceitualmente, eu tô tapando aqui, tá? Ninguém tá vendo quem é, não. Conceitualmente, quem chegar deve entregar mais do que os que vão sair. Sim. Nos que os que devem sair. Porque os que estão aqui, eles não entregam nada. Então qualquer coisa que for entregue vai ser melhor do que eles estão fazendo. Mas o quando eu falo, fica assim, o Elton pega no pé. Não, o que o Renier entrega pro Atlético? Nossa! O que o Renier entrega? Aí... O que o Igor Gomes tem entregado? O Igor Gomes, gente, ele jogou 5 jogos do Campeonato Brasileiro. O Atlético tem 18.
Isso me assusta, Eltinho. 18. Então, isso gera uma preocupação para o torcedor, porque quando o Breno traz, o Igor Gomes está jogando bem, lá vai de novo o torcedor do Atlético, mais uma vez acreditar nos mesmos atletas que eles podem entregar algo muito superior que eles não conseguiram entregar. Aí o Scarpa está machucado, o Scarpa já acenou que poderia sair, já surgiu o assunto. Gente, hoje a qualidade técnica do Atlético, deixa eu falar assim, quem é o cara do time? Primeiro é o Everson. Aí você fala assim, não, Elton, não vale um jogador de linha. Fale alguém do gol. Fale alguém da linha. Aí eu vou falar assim, pode ser o Bernard? Olha o ponto que chegou. O Bernard ser a qualidade técnica. Pode ser o Vitor Hugo? Olha o ponto que chegou. Então é isso. É porque o atleticano olha e pensa assim, velho, me prometeram algo muito maior do que isso. E hoje o Atlético, eu tô com o site aberto aqui, com os jogadores do Atlético. Eu vou olhando a carinha da turma. Tem jogadores aqui que não poderiam ser reservas do Atlético. Eu já falei. Não quero ouvir mais de novo. Não. Quem mais? Eu falo vários. Olha só, o Patrick, ele não joga. O Atlético tem 30 jogadores no elenco, 4 são goleiros, ficam 26 para a linha. Entre esses atletas, está aqui o Patrick, que sofre com uma lesão crônica, né? Já foram 3, se não me falha a memória, foram 3 nesse período. O senhor Renier, o senhor Igor Gomes, o Gustavo Scarpa está machucado, estou colocando ele aqui também. O Alexander, né? A gente não sabe em qual patamar está o Alexander. A gente não sabe que Alexander ele vai entregar. O que você falou do Igor Gomes? Só para terminar. Peraí, gente. Vamos com calma. Aí tá o Preciado, que ainda não apareceu nesse time do Atlético. O Natanael, que tá aí sendo... apesar dos pesares, ele tem feito partidas melhores do que ele já fez em outras ocasiões. Chegou agora o Léo Duarte, que é outro que tá aqui, a carinha dele. Vitor Hugo, é um negócio que eu não entendo até hoje, como que ele continuou no Atlético e teve 2 anos de contrato de extensão. O Alonso ainda aparece aqui, tá, gente? Que tá no site oficial do Atlético. O Alonso ainda aparece aqui. Já teve até a despedida dele. Já foi anunciado hoje. Foi anunciado já, fora. Então, beleza. Ivan Roman. E aí, como que vai ser o Ivan Roman? Como que vai ser? Que movimento que vai ser feito pelo Ivan Roman? Que joga direitinho, atira, volta no jogo seguinte e por aí vai. Aí o Atlético tem o Eduardinho tá aqui, ó. Aqui o Eduardinho tá aqui. E aí? Disse que tá treinando bem. Velho! Calma! Velho, esse papo tá treinando bem. Que treinando bem, irmão? Se não trouxer ninguém, eu entendo o Domingues vai utilizar essa gente. Porque não tem como. Vai fazer o quê? O Atlético tem hoje 4 jogadores para subirem do sub-20 ou do sub-17 para ele começar a utilizar no elenco. Então, só assim, que daqui a pouco ele vai ficar nessa situação, tá? Pelo menos, se não com todos, com boa parte desses jogadores que o Elton citou. Scarpa tá se curando, Renier, Dudu, o próprio Igor. O Igor. E não tem para onde correr. O que ele vai fazer? Repito hoje, tem com segurança 4 ou 5 jogadores que possam... Estou falando dentro do próprio clube, do sub-17 ou do sub-20, ele não vai ter alternativa não, tá? E ele vai ter que colocar... Nesse caso é o paralelo que a gente falou. Dá para fazer paralelo nesse caso, tá, HG? Se o Marquinhos, Chico da Costa, Wanderson... Gente, vai ter uma hora que a temporada... Vai jogar. Tem cartão, vai ter lesão. Infelizmente, a gente não deseja que os jogadores se machuquem. 3 competições. Quem ficar no elenco vai ser utilizado. O que me preocupa é porque a janela vai até setembro e o Igor Gomes está chegando com 5 jogos. Eu não me espanto do Igor Gomes ser utilizado nesse início até contratar alguém. Essa é a questão. Eu não me espanto. Eu acho que o Atlético vai... Estou falando de Igor Gomes e Scarpa. São 2 situações. Tempo ao tempo. Como o Scarpa tem 10 jogos e está se recuperando de lesão, eles vão esperar o tempo passando. Se chegar alguma proposta, beleza. Não chegou proposta, então vamos colocar para jogar. O Igor pode jogar 1, 2, 3, 4, ele depois tem só 5. Essa é uma questão. A do Dudu, eu já acho que é diferente. O Atlético tem que decidir agora. O Dudu tem 12 jogos, então não dá para você esperar mais. Aí eu não sei se vocês viram o áudio do Dudu pro presidente do Atlético Goianiense. Vocês chegaram a ver, não? Não. Um setorista do Atlético Goianiense soltou no perfil dele ontem no Twitter, soltaram lá uma situação de que o Dudu poderia ir para o Atlético Goianiense. E o Dudu gravou um áudio dizendo
para o presidente do Atlético Goianiense, olha, até ficaria lisonjeado com o convite, mas eu estou muito bem aqui no Atlético, vou cumprir meu contrato até o final do ano, minha família está adaptada aqui no Atlético, ainda resta mais tempo de contrato, o contrato dele vai até o final de 2028, se eu não me engano. Nossa! Né? Então ele ainda vai continuar aqui. Eu tá bem pra caramba, não atrasa o salário, irmão. Pois é, então... O Atlético vai ter que definir essa situação. Eu acho que o Dudu agora vai começar a ser utilizado.